Essa parte um, ela é constituída de 7 capítulos. E esse é o primeiro capítulo do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, um clássico da historiografia econômica do Brasil, um clássico da historiografia econômica em geral, a gente poderia dizer, da expansão comercial à empresa agrícola. Já quero adiantar para vocês, antes de começar a leitura, que existem alguns capítulos neste livro, como em toda obra, né, toda obra literária que envelhece, né, algumas obras artísticas, literárias, científicas, culturais, elas envelhecem muito bem. Outras envelhecem mal, né? E boa parte delas tem trechos que envelhecem bem, tem trechos que envelhecem mal, né? É o que a gente vai observar em Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Ele é muito interessante no sentido de eliminar algumas expectativas com as quais a gente venha a ler esse livro, procurando encontrar nele um compêndio de história econômica do Brasil, procurando encontrar nele um trabalho exaustivo, não um trabalho analítico, né? Mas vamos começar a leitura, né? Então vamos lá. Da expansão comercial à empresa agrícola. A ocupação econômica das terras americanas constitui um episódio da expansão comercial da Europa. Não se trata de deslocamentos de população provocados por pressão demográfica, como for o caso da Grécia, ou de grandes movimentos de povos determinados pela ruptura de um sistema cujo equilíbrio se mantivesse pela força, caso das migrações germânicas em direção ao ocidente e ao sul da Europa. Perceba os exemplos, né, que o Celso Furtado está dando para o leitor, né? São exemplos de quem tem uma formação dentro da história das sociedades ocidentais, certo? O comércio interno europeu, em intenso crescimento a partir do século XI, havia alcançado um elevado grau de desenvolvimento no século XV, quando as invasões turcas começaram a criar dificuldades crescentes às linhas orientais de abastecimento de produtos de alta qualidade, inclusive manufaturas. O restabelecimento dessas linhas, contornando o obstáculo otomano, constitui, sem dúvida alguma, a maior realização dos europeus na segunda metade desse século. E aí nós temos uma nota de rodapé. Vamos ver o que diz essa nota de rodapé aqui embaixo, né? Ou aqui no final das referências do capítulo. Vamos lá. Será que ela está aqui no final das referências do capítulo? Vamos ver. Não, vai aparecer só no final do livro. Tá. Beleza. Então, lembrando de memória, ele já vai fazer uma menção a uma certa historiografia que já era desenvolvida nesse período, tá? Uma historiografia que já estava estabelecida nesse período. Ele está aí recorrendo a essa historiografia para ele não precisar expandir muito a explicação desses eventos que ele está basicamente delineando para a gente, né? Bom, vamos prosseguir então. Essa é uma das minhas gatas. A descoberta das terras americanas é basicamente um episódio dessa obra ingente. De início pareceu ser episódio secundário.
E, na verdade, o foi para os portugueses durante todo um meio século. Aos espanhóis revertem em sua totalidade os primeiros frutos, que são também os mais fáceis de colher. Ele está mencionando aí o episódio, né, da conquista da América, né, o episódio da colheita dos frutos americanos na base da pilhagem, no saque, né, empreendido pelos espanhóis e pelos portugueses no continente americano. Né? O ouro acumulado pelas velhas civilizações da meseta mexicana e do altiplano andino é a razão de ser da América, como objetivo dos europeus em sua primeira etapa de existência histórica. A legenda de riquezas inapreciáveis por descobrir corre à Europa e suscita um enorme interesse pelas novas terras. Esse interesse contrapõe Espanha e Portugal, donos dessas terras, às demais nações europeias. A partir desse momento, a ocupação da América deixa de ser um problema exclusivamente comercial. Intervêm nele importantes fatores políticos. A Espanha, a quem coubera um tesouro como até então não se conhecera no mundo, tratará de transformar os domínios numa imensa cidadela. Outros países tentarão estabelecer-se em posições fortes, seja como ponto de partida para descobertas compensatórias, seja como plataforma para atacar os espanhóis. Não fora a miragem desses tesouros, de que nos primeiros 2 séculos da história americana, somente os espanhóis desfrutaram, e muito provavelmente a exploração e ocupação do continente teriam progredido muito mais lentamente. Nesse parágrafo, gente, ele está aí explicando basicamente a motivação da conquista e da ocupação do continente americano pelos europeus. Foi um processo de conquista militar, né, feito na base do massacre, né, da exploração e da escravização de populações inteiras. Né? Tudo em nome da riqueza. Claro, você vai ouvir por aí que houve também um interesse religioso de se cristianizar esses povos e tal, mas os barquinhos saindo, né, cheios de ouro, metais preciosos, riquezas naturais da América para a Europa contam uma história diferente, uma história material diferente. E Celso Furtado está contando uma história baseada na materialidade.